línguas, né? Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos que chegaram aqui, que estão aqui. Aleluia, Deus. E essa noite nós vamos louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus, né? Hoje você pode ofertar o Senhor Jesus com a sua adoração. Hoje você pode ofertar o Senhor Jesus com o seu louvor. Hoje você pode ofertar o Senhor Jesus com os seus cânticos espirituais. Você pode ofertar o Senhor Jesus com o que você quiser, com as suas finanças. Então, nós ofertamos o Senhor Jesus com aquilo que Ele toca aos nossos corações. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E essa noite, irmão, nós vamos falar um pouco a respeito do gemido no Espírito, né? Aleluia, Deus. Nós vamos falar sobre o gemido no Espírito, sobre o ungido no Espírito, né? Nós estamos nessa aula, que o primeiro foi sobre a língua dos sonhos, o terceiro sobre orar em línguas ou no Espírito, o terceiro é orar profeticamente, e hoje o quinto, que é o ungido e o gemido no Espírito. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Irmão, o Senhor é muito maravilhoso. Ele me levou numa dimensão, numa visão. Aleluia, Deus. E nessa visão eu vi um rebanho de gado. E esse gado é chamado zebu, mas não é o demônio não, o zebu é uma espécie de gado que tem. Esses foram os primeiros animais que foram surgidos, né? E ele tinha exclusivamente nos lugares mais áridos, lugares mais secos, porque eles eram adaptados para isso. E então a raça deles está extinta. É poucos criadores que tem desse tipo de animal. Aleluia, Deus. São uns boi com as pontas enormes. Aleluia, Deus. E eu tive essa visão. E na visão era um rebanho bem pouquinho. E na proporção que eu vi aquela visão, o anjo do Senhor, o anjo que anda comigo, tem você, cada um de vocês também tem um anjo. Ele perguntou se eu estava entendendo, e eu disse não. E ele mandou levar aquele rebanho para um canto. E ele disse, tu tem cuidado com esse rebanho, que esse aí é o último. Nós não podemos perder, porque esse é o último rebanho que tem. E se nós perder ele, nós não temos como fazer outro. E então, ele conversando comigo, nós levando aquele rebanho. E então, ele me explica, aí ele foi me explicando, eu perguntei a ele, por que tinha só aquele pouquinho de rebanho? Era aquele pouquinho. Então ele explicou que era a igreja. Por isso que a irmã Aline falou que nós temos que buscar os encontros, pode achar. E ele disse, olha, o pouquinho que estão verdadeiramente é esse pouquinho aí. Aleluia, Deus. E nós temos que ter cuidado para nós não perder. Aí ele disse para nós perder a semente. Aleluia, Deus. Então nós não podemos perder o que é a semente do Evangelho. Nós vamos perder a essência do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então eu levei aquele rebanho, irmão, coloquei num canto, num lugar, um pasto verdejante. Aleluia, Deus. E quando coloquei lá, eu vi um homem arando a terra, né? E perto dele tinha um rapaz assim, que eu chamo mais um rapaz esperando uns 30 anos. Aleluia, Deus. E enquanto aquele homem aradava com a junta de boi, aquele homem dizia, pai, eu vou buscar minha noiva, que eu já paguei por ela. Aleluia, Deus. E aquele homem que arava a terra, eu não vi o rosto dele. E ele dizia, não tá, a sua noiva não está pronta ainda. E eles andando, e eu conversando com eles, ouvindo que eles estavam conversando. E então, quando eu olhei para o lado, o anjo estava do lado, eu perguntei, por que esses homens estão falando a respeito disso? Então ele disse, aí é o pai e o filho. O filho querendo ir buscar a igreja, mas a igreja ainda não está pronta. Então quem estava aradando era o pai que estava aradando a terra. É por isso que o Senhor diz que quem pega a mão no arado não pode o quê? Só dar. Então o Senhor estava aradando. Aleluia, Deus. E o filho pedindo para vir buscar a noiva. Então por isso que nós temos que buscar mais o Senhor, porque Ele está às portas, meus amados irmãos, e Ele quer fazer algo grandioso na nossa vida. Ele quer fazer algo grandioso na nossa vida nesses últimos dias. O Senhor, Ele quer levantar mulheres valentes, mulheres poderosas para fazer o ID do Senhor. Aleluia, Deus. Eu fico vendo, irmão, estava fazendo um estudo, e aí eu fui levado a algo maravilhoso. E a igreja maior do mundo, aleluia, Deus, a igreja maior do mundo
ela cresceu por intermédio de quê? As mulheres. Aleluia, Deus. E eu fico orando, como é que é mais mulher, eu fico orando, Senhor, levanta essa mulher para nós entrar nessa rua, entrar onde pessoas não entram. Então, aquele pastor, ele falou com os homens e quis levantar os homens, e os homens disseram que não podia. Aí ele disse, Senhor, os homens disseram que não pode, eu faço o quê? Aí ele orou, Senhor disse, fala com as mulheres. Aí as mulheres como se disponibilizaram. Hoje a maior igreja do mundo, ela fica na Coreia do Sul. Aleluia, Deus. E depois que elas fizeram isso, os maridos delas quiseram, né, acompanhar elas e começaram. Hoje a maioria deles, uns são pastores, outros são os obreiros. Aleluia, Deus. Então, eu tenho até um livro desse pastor. Então, mulheres valentes, irmão, mulheres valorosas, ela faz algo grandioso. Quem se lembra de uma mulher chamada Ruth? Eu estou sentindo a presença aqui. Aquela mulher, quando seu esposo morreu, aí a sua sogra disse, agora eu vou embora. Eles tinham saído de Jerusalém, da sua terra natal, porque estava seco, não tinha nada. E eles foram para Moab, um lugar que não era para eles. Mas ela foi, quando chegou lá, morreu o quê? O seu esposo e seus filhos. Mas chegou um momento que agora Jerusalém estava prosperando e ela resolveu voltar. Mas ela disse para suas noras, disse, olha, vocês voltam, eu sou velho, não tenho como dar descendente a vocês. E então, quando ela saiu, então as noras acompanharam até uma altura, mas ela disse, olha, é melhor você voltar. Então tinha uma chamada Orfa, e na hora que ela disse, Orfa resolveu logo voltar. Mas tinha uma mulher chamada chamada Ruth. E aquela mulher, na hora que o Senhor falou isso, na hora que ela falou isso, ela disse, não, onde tu for eu vou, e agora o teu Deus é o meu Deus. E a partir daí saiu a descendência de Davi e a descendência de Jesus por uma mulher que tomou o quê? Uma atitude. E ela disse, o seu Deus é o meu Deus. Aleluia, Deus. Então aquela mulher, agora ela, como era que ela ia ter agora uma família? Como é que aquela mulher, porque agora ela era viúva. Aleluia, Deus. Mas quando o Senhor tem um propósito na minha vida e na tua vida, irmão, então Ele começa a fazer algo nas nossas vidas. E aquela mulher conheceu um homem chamado Boaz. Aquele homem não era o certo para rematar ela, porque tinha uma espécie de rematação, tinha outro. Mas o outro não quis, então Boaz disse, agora é a minha vez. Então Boaz tinha uma plantação de trigo e aquela mulher foi trabalhar na plantação dele. Mas ela se comportou, ela ainda não era totalmente crente, tinha se casado com um crente, mas não era totalmente crente. Mas ela se comportou como uma crente ali, ganhou o coração de quem? De Boaz. Então eles se casaram e ali começaram a fazer, né, vidas. Então dali veio Jessé, e de Jessé veio Davi, e Davi veio Salomão, e da descendência de Salomão veio o nosso rei Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E então é isso que o Senhor pega. Aí ele pega só uma sementezinha. E dessa semente começa a brotar, irmão. E dessa semente o Senhor começa a brotar na minha vida e na sua vida. Então essa noite eu quero falar um pouco aqui a respeito do gemido em línguas ou gemido no Espírito. Amém? E hoje a palavra está em Romanos capítulo 8. Aleluia, Deus. Espírito Santo. Nós vamos ler o versículo 26 e o 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Nós vamos trabalhar hoje aqui, vamos pular bem pouquinho para algumas referências. Romanos, capítulo 8, o versículo é o 27. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Preparar aí umas mulheres valentes, né, Pastor Hernando? Tem umas mulheres valentes com espada. Terça, quarta foi domingo que o Senhor mostrou uma visão quando eu estava orando, né? A mulher com um escudo e a menina com um escudozinho pequeno, né? E ela vem com espada, ela vem com um escudo grande e a espada aqui do lado, né? A espada é o quê? A palavra, né? Ela disse para ela, para não sei o que você quer fazer contigo, não, mas eu te vi lá, na última oração da igreja, eu te vi com um escudo e uma espada, né? A espada é a palavra, tu sabe disso, né? Ela começou a achar graça. Eu digo que a menina ia atrás de tu com um escudozinho pequenininho. O escudo representa o quê? A fé, viu? Está lá em Efésios capítulo 6, versículo, a partir do 12 em diante, né? O escudo representa a fé, né? Então, a fé dela estava um pouquinho grande, que o escudo estava... Acharam? Todo mundo achou? Romanos capítulo 8, versículo 26. Mas nós vamos ilustrar aqui bem Romanos capítulo
8 e o versículo é o 26. Aleluia. Eu vou ler aqui, depois nós vamos ler compassadamente, aí nós vamos acompanhando. Romanos capítulo 8, o versículo é o 26, que diz assim, ó. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemido inexprimível. E o 27, e aquele que sonda os corações sabe o que? É a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começa a trazer um ensinamento para a igreja aos romanos. Nós sabemos que a igreja aos romanos não foi Paulo que fundou. Quando ele chegou em Roma, essa igreja ela já era fundada, mas Paulo, como seu apóstolo e aquelas pessoas, saber a autoridade de Paulo, ele começaram a pedir instrução a Paulo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começou a escrever cartas, que hoje nós chamamos a cartas aos romanos, e começou a trazer os ensinamentos à igreja aos romanos. Nós sabemos que Paulo, a sua última viagem, foi levado preso para Roma. Então Paulo, ele escrevia da prisão para a igreja. Algumas igrejas, Paulo, na prisão, ele escrevia as cartas. E então ele enviava por algum dos seus discípulos, e chegava até as igrejas. E então, aqui, Paulo está falando um pouco a respeito também dos momentos difíceis que a igreja estava passando, porque a igreja estava passando um momento de tribulação, um momento de sofrimento. Mas aqui ele começa a instruir o povo a como andar segundo a palavra de Deus. Mas para nós chegar aqui nesse assunto, é necessário que nós sabemos um pouquinho como Paulo vem falando a respeito disso, né? E primeiro, irmão, eu quero voltar um pouquinho o capítulo, vamos voltar aqui o versículo 16, para nós começar para os irmãos entender bem direitinho. Quem achou pode ler. O versículo 16 do mesmo capítulo 8. Quem achou pode ler. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia, Deus. Então vamos ficar um pouquinho nesse versículo aqui. Vou ler aqui nessa versão aqui amplificada, 16, que diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, quando realmente nós aceitamos a Jesus como Salvador, que nós temos a convicção, irmão, que são realmente filhos de Deus, o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que você é realmente filho de Deus. Então eu já expliquei para alguns irmãos, aleluia Deus, que o Senhor, às vezes nós vemos à frente e pegamos uma oração, mas só que fica aquilo bombardeando, que achou que não foi perdoada, entendeu? Porque ainda o Espírito não está testificando que você é uma filha de Deus. Mas para nós entender aqui, vou falar a história de um homem chamado John Wesley. Nós devemos muito a esse homem, né? Esse homem, ele foi responsável pelo avivamento, irmão, um avivamento grandioso na Inglaterra. Esse homem, ele desde criança, ele cresceu na igreja, ele conhecia a Bíblia de cor. Mas esse homem foi levado para evangelizar no outro país, evangelizar os índios. Só que aquele homem, ele saiu de lá frustrado, porque ele disse: eu vim para converter os índios, eu que preciso ser convertido. Aquele homem nasceu dentro da casa do Senhor. Seu pai era pastor, ele tinha tudo, ele sabia, ele jejuava 3 dias por semana, ele lia a Bíblia toda, ele tinha até um clube chamado Clube Santo. Aleluia, Deus. Mas ele precisava ainda conhecer o Senhor Jesus. Ele precisava ser queimado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele volta para a sua terra natal, ele volta frustrado. E ele voltou triste porque um irmão perguntou para ele se o Espírito dele testificava que ele era filho de Deus. E ele não soube responder. Ele disse: não, eu tenho fé, eu não nasci na igreja, eu tenho fé. Aleluia, Deus. Então aquele homem disse: então você ainda não tem resposta dentro de você, que você é filho
E naquele homem, naquele momento, o Senhor, inspirado, esse homem trouxe essa palavra. Aleluia, Deus. E então, quando trouxe essa palavra, aí a palavra diz que naquele momento o coração dele aqueceu. Ele relata no seu diário que foi às 8h45 da noite que aquilo tocou no seu coração. E a partir dali ele mudou o seu conceito. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aquele homem que antes morava dentro da igreja, mas ainda não tinha convicção que era o Filho de Deus. Aí quando ele entendeu que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, aí então, irmão, é a claridade que realmente você é filho de Deus, que você aceitou Jesus como Salvador. E ninguém rouba isso de você. Né? Então nós temos que ter a convicção que nós somos filhos de Deus. Ele cresceu na igreja. É tanto que o apelido dele é chamado Tirado do Fogo, porque a casa dele pegou fogo e ele ficou lá, ainda criança, e conseguiram tirar ele do fogo. Então a família dele tinha uma convicção que ele tinha um plano de Deus na vida dele. Mas ele se tornou religioso. Ele não tinha convicção. Aí o homem perguntou, porventura o Espírito testifica com o mesmo Espírito que tu és filho de Deus? E ele não tinha essa certeza. E nós temos que ter essa certeza que o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus. E o seu Espírito testifica com o Espírito de Deus. Primeiro ponto, nós temos que ter essa convicção que é filho. Nós não somos mais bastardos, nós somos o quê? Filho. Aleluia, Deus. E quem é filho, ele faz o quê? Ele é herdeiro. Então agora nós vamos falar um pouco sobre herança. Agora você, quem achar o versículo 17, pode ler para mim, que nós vamos agora mergulhar um pouco. Então nós só vamos testificar que nós somos filhos quando nós entendemos o propósito da herança. O versículo 17, quem pode ler para mim? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Aleluia, Deus. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aí agora ele disse, se realmente sois filhos, sou o quê? Herdeiro. E só herda uma herança quem é filho, né? Louvado. Então ele disse, agora se sois filhos, sois também herdeiro. Aí ele vai dizer que também são co-herdeiro com Cristo Jesus, né? Aí nós sabemos que em Israel, no povo judeu, ou povo judaico, ou povo hebreu, né? Então, aquele que nascia primeiro, ele era o primogênito. E ele tinha a primazia de herdar todos os bens dos pais. Para quê? Para que sustentasse todo o resto da família. Então, isso é a cultura ainda hoje, a cultura em Israel. Então, aqui Paulo começa a dizer, quem é filho é herdeiro. Aí ele diz, agora vocês também são herdeiros. Se realmente nós somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiro de quê, irmão? Herdeiro dos céus, herdeiro da vida eterna. Vamos herdar a vida eterna e reinar com Cristo Jesus no céu. Então, mais na frente ele vai dizer que nós somos herdeiros e agora somos co-herdeiros com Cristo. Por que co-herdeiro? Porque co-herdeiro é alguém que vai receber algo de alguém que já recebeu e ele vai dividir com você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então Jesus ele recebeu, né, toda a primazia. Primeiro vou dizer assim, a palavra original no grego para co-herdeiro, em inglês é um pouquinho falar, né? Significa aquele que vai herdar. Significa que vai herdar. Vai herdar a herança do seu pai, os bens do seu pai e etc. Né? Então o herdeiro é isso, e o co-herdeiro. O co-herdeiro cujo aquele que recebe a parte da herança, o mesmo que o herdeiro recebe. Aleluia. Então, ou seja, a igreja do Senhor Jesus vai receber igual o que Jesus recebeu. A herança que Jesus recebeu quando ele disse, Pai, está consumado. Então, a palavra diz que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E Paulo, ele dizendo que a igreja tinha que suportar os momentos difíceis, porque o mesmo que Jesus passou, também nós ia passar, mas também o mesmo que Jesus ia herdar, eu e você também vamos herdar. É por isso que ele fala a respeito
com Cristo, aquilo que eu falei. Então, quando nós aceitamos Jesus, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas assim como Jesus venceu, você também vai vencer. Então, Jesus recebeu o quê? A herança sobre todo o universo, toda a autoridade. Aí a Bíblia diz que debaixo dos céus, aleluia, Deus, o Senhor tem autoridade, e nós vamos ter a mesma autoridade. Por isso que ele diz, nós temos que testificar, o nosso espírito tem que testificar que nós somos filhos de Deus. E agora, se somos filhos, também somos herdeiros. Então, você tem que ter a convicção que você é herdeiro do Senhor. Você tem que ter a convicção que você é filho. Senão, nós vamos passar. Tem pessoas que há anos na igreja, mas você pergunta, irmão, você sabe onde você vai? Eu não sei não, Deus sabe. Nós temos que ter essa palavra, testificar que Deus está conosco. Nós temos que testificar. E como é que testificamos, irmão? O nosso comportamento. Aí Paulo diz, agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passadas que tu se fez novo. As coisas vão mudando nas nossas vidas. Aleluia, Deus. É por isso que eu fiz esse livro, Desenvolvendo Falar em Línguas, que é para quê? Para que nós venhamos se desenvolver no mundo espiritual. Nós íamos sair do momento de criança e se tornar adulto. Por isso que Paulo disse que, né, o povo da igreja de Corinto ainda estava que nem criança, não podia dar mais algo, só estava o quê? No leite, né? E uma criança, ninguém pode dar algo forte, porque ele primeiro vai para o leite materno, depois comer uma papinha, um mingau, uma coisa, para depois ele comer coisas fortes. Assim somos nós quando começamos. Nós começamos com leite, mas depois nós vamos passando para algo mais forte, por um conhecimento maior do Senhor Jesus. E o Senhor quer levar a igreja nos últimos dias para um conhecimento maior, um conhecimento que nós vamos entender quem é realmente Jesus. E muitas pessoas, quando eu digo que Jesus apareceu para mim, então se nós pegamos a Bíblia, irmão, nós temos que crer que Jesus, ele se revela para conosco ainda. Aleluia, Deus. É por isso a Bíblia diz assim: eu tive fome, eu tive sede e vocês não me deram, né? Aí até, e muitas vezes, irmão, o católico, ele tem essa convicção que às vezes nós não temos, que às vezes ele chama uma pessoa mendigo, né? Eles acham que é Jesus, né? Porque a palavra diz que Jesus pode vir daquele jeito. Ou Jesus e um anjo, ele pode vir como uma pessoa, ele pedir para deixar o quê? A sua fé. Aleluia, Deus. Aí ele diz, eu tive fome, eu tive sede e vocês não me deram. Aí os discípulos disseram, Senhor, como foi que aconteceu isso? Eu enviei meu servo até vocês e vocês não fizeram nada. Aleluia, Deus. Então o Senhor, às vezes ele vem nessa dimensão. E nos últimos dias o Senhor Jesus, ele vai se revelar para pessoas, né? Quem faz um estudo mais alto, o Senhor se revelou para algumas pessoas no Oriente Médio, naquele lugar onde mata as pessoas, onde as mulheres são todas cobertas. E um homem, ele se converteu ao cristianismo porque ele viu um homem. E aquele homem dizia que ele disse que era Jesus. Aí agora ele saiu do sistema deles, que é o Ancorão, né? Que é aquilo que os homens até morrem por causa daquilo. E agora ele veio escondido no país, mas ele segue o Senhor. E como foi, não foi ninguém evangelizar ele, foi o próprio Jesus. Ele disse, olha, um homem veio até mim e ele disse que era Jesus. E então ele falou as palavras e disse que o que nós estávamos fazendo era errado. Então ele me explicou como deveria fazer e tinha que ir dentro da Bíblia. Então hoje ele é crente, mas ele vive escondido no Oriente Médio, onde ele mora, com medo de ser morto. Mas o Senhor que evangelizou ele. E nós vemos que no livro de Lucas, 2 discípulos iam para o caminho de Emaús. Quem apresentou-se ele? Jesus. Jesus falou o dia inteiro com eles, mas eles só conheceram Jesus no partir do pão. Então vai chegar o momento que o Senhor vai se revelar a nós, irmão. Vai chegar o momento, principalmente nos últimos dias. É necessário que o Senhor se revele a nós. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, busque o Senhor. E o Senhor não vai vir com a mesma face que ele se apresentou como discípulo. Ele vai vir com uma face diferente. Eu vou começar um livro, As Faces de Jesus, assim como ele se apresentou-se a mim. Então os discípulos não conheceram Jesus, eles andaram com ele. Os discípulos comiam com Jesus, dormiam com Jesus, mas quando eles iam no caminho de Emaús, eles não conheceram Jesus, porque ele estava com uma face diferente, ele estava com jeito diferente. Aleluia, Deus. Então, quando nós temos a convicção que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, irmão, aleluia, o Deus
tu és filho de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nós temos que ter a convicção que nós somos filho, e agora quem é filho é também herdeiro. Se você é filho, você é herdeiro da expansão celestial. Agora nós vamos para o versículo 18. O que é que diz aí no versículo 18? Aleluia, Deus. Aleluia. Olha aí, irmão. Isso aqui é uma revelação muito profunda. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. Aleluia, Deus. Entendeu? Então, muitas vezes nós achamos, rapaz, a luta está grande, né? A luta está. Então, Paulo diz que aquilo que ele estava passando dentro da prisão não ia chegar nem perto daquilo que ele ainda teve. Por isso que o Senhor disse que quando chegar no céu, ele vai limpar o que? Suas lágrimas. Não vai ter mais choro, não vai ter mais enterro, porque tudo passou. E agora tudo se fez novo. Aí Paulo agora se alegra porque ele diz: isso aqui que eu estou vivendo é momentâneo. Esse sofrimento que eu estou vivendo é momentâneo. Eu vou viver algo grandioso, algo eternamente. Então isso, algo que você está passando, algo que eu estou passando, irmão, isso é momentâneo. Nós temos que se alegrar, porque agora nós somos filhos. E quem é filho é o quê? Herdeiro de Cristo Jesus. Então nós temos que alegrar. Aí Paulo diz: eu me alegro na tribulação, me alegro na fome, na tristeza e por aí vai. Então o difícil é nós se alegrar isso, mas quando nós sabemos que somos filhos, então nós se alegramos. Aleluia, Deus. Mesmo que tudo estiver dando errado, mas você diga para o diabo: eu sou filho de Deus, e nem diabo nem demônio vai roubar a minha alma, o meu espírito da mão do Senhor Jesus. Nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa. E Paulo diz: olha, isso aqui que eu estou vivendo é coisa pouca. Vamos dizer essa palavra. Não se compara o que vai vir. O 19. Aleluia, Deus. O 19 diz o quê? Porque a ardente expectação da criatura espera manifestação dos Filhos de Deus. Então é aqui agora onde a igreja ela tem que se manifestar. Quem é a criatura? Aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Aí ele diz assim, irmão, olha, a ardente expectativa da criação, a qual aguardam a revelação dos filhos de Deus. Então, irmão, nós temos o quê? Que Jesus seja revelado nas nossas vidas. Então, o mundo, ele aguarda expectativamente as revelações dos filhos de Deus. Aí aqui está no plural, não é o filho de Deus, que é Jesus, mas os filhos de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, nós temos o quê? Que transmitir a glória de Deus, a manifestação do nosso Senhor Jesus para o mundo aí fora, para a nossa família, para todos, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o povo, ele espera expectativamente para a manifestação dos filhos de Deus. Isso é papel o quê? Meu e da igreja, que nós vamos manifestar a grandeza de Deus. E como é que nós vamos manifestar aqui, irmão? Nós botamos em prática o 16. Nós testificar que somos filhos de Deus. Aleluia, Deus. Irmão, mas as pessoas vão me criticar, né? Deixa eu falar. O Senhor disse, primeiramente, o mundo me odiou, e vão odiar vocês também. Então, quando você começar a andar passo a passo e atrás de Jesus, irmão, é inevitável que o mundo me critique. Irmão, mas eu estou andando corretamente, mas Jesus era mais correto do que nós tudo juntos. E mesmo assim criticaram ele. Mesmo assim, como ele disse, mata ele, solta Barrabás e crucifica Jesus. Imagine eu e você. Então o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, Deus. E nesses últimos dias, irmão, eu estou crendo. Aleluia, Deus. Eu estou crendo que o Senhor ele vai fazer algo grandioso por intermédio de mim, por intermédio de você. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, eu acho que o pastor não está aqui, tem vontade de ter um dom de cura, né? Que chega onde está uma pessoa enferma, a mão e aquela pessoa se
Mas o mais fácil é pela fé. Toda pessoa que foi curada na Bíblia, Jesus dizia assim: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Então, a nossa fé, ela cresce. Em Hebreus, a Bíblia diz, no original mesmo, diz que a fé é uma substância. Então, se a substância, ela que alimenta, ela dá força, né? Ela vai crescendo. Aleluia, Deus. Então, a fé ela é uma substância que ela vai crescendo. Então, a nossa fé ela também cresce de acordo com o que você vai buscando. Aleluia, Deus. Irmão, mas ainda não testificar ainda, eu sou filho de Deus. Mas hoje sai com a convicção que você é filho de Deus. E logo, se você é filho, você é herdeiro. Para quê? Para que as revelações dos filhos de Deus sejam manifestas fora, onde quer que nós vamos. Sem mesmo Deus falar nada, mas com as nossas atitudes. Louvado seja o Santo. Mesmo que nós não diga nada, mas com as nossas atitudes. Louvado seja o Santo nome do Senhor Jesus, né? E às vezes, o nosso proceder, né? Às vezes, e muitas vezes, e onde eu estava sentado na agonia, esperando o horário de eu chegar. E aí tem uma jovem que o pai dela está mesmo junto com o pai. E aí ela se sente, às vezes conversa comigo. E aí começar a conversar, ela disse: você é pastor? Ela disse: rapaz, eu não gosto muito de dizer que sou, né? Aí nós também estamos caminhando agora. Aí eu comecei a falar algumas coisas, né? E aí elas começaram, aí disse: rapaz, nós temos que ser mais crentes, né? Eu digo: eu não sei como é lá o seu proceder. Aleluia, Deus. E aí é tanto que agora eles encomendaram até livro. Quando eu for, vou levar o livro para elas, né? Que elas tiveram curiosidade de aprender. Então, onde nós for, nós temos que manifestar Jesus nas nossas vidas. Às vezes até sem falar nada. Quando eu chego nesses cantos, eu não falo nada. Aqui eu falo que só, né? Eu vou no canto, a não ser se a pessoa puxar. Aí sim, aí tem conversa, a pessoa não pode. Mas enquanto não, às vezes eu vou e volto sem tocar uma palavra com alguém. Mas se alguém puxar, aí tem conversa, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, é o nosso proceder, é o nosso modo. Porque aí nós vamos manifestar a glória de Deus para as pessoas. Aleluia, Deus. Aí você vê que tem pessoas que às vezes ele fala assim, mas o proceder dele não é aquilo que ele fala, né? Mas às vezes você não fala nada, mas você transmite que você é filho de Deus. Tem pessoas que pregam, pessoas que fazem algo, mas aquilo que ele fala, aí você chega no canto e diz: rapaz, o irmão estava lá parede de fogo e agora está desse jeito. Aleluia, Deus. Então nós temos que ter cautela, pedir ao Senhor que o nosso espírito venha testificar com o espírito, porque você agora é herdeiro e é herdeira. Você agora é uma princesa do Senhor, irmão. É por isso que eu digo, aleluia, Deus. Tem o quê? Tem aqui que não é casado, né? Mas vou dizer, irmão, você é uma princesa, você é um príncipe, você é um príncipe. Então você que é uma princesa, o Senhor vai te dar um príncipe para você casar. E você que é um príncipe, o Senhor vai te dar uma princesa. Então a mulher tem que se dar valor, irmão. A mulher tem que se dar valor. Rapaz, eu sou uma princesa do Senhor Jesus. Então princesa por quê? Com a coroa. É por isso que o provérbio diz que a mulher sábia, ela é a coroa da cabeça do homem. Você vai andar o quê? Na cabeça do homem. Se realmente for um homem que ele tem no Senhor, ele vai andar com a mulher na sua cabeça, porque diz que a mulher sábia é a coroa da cabeça do homem. Você vai andar lá em cima. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, espere no Senhor, porque agora você é filho, você é herdeira do reino. Aleluia, Deus. Você tem um reino nas suas mãos. E você tem um pai, que é o dono do ouro e da prata. Aí, irmão, mas eu já tenho um pedido, se eu não me der ainda, mas peça mais um pouquinho, que ele é fiel para fazer. Vamos o 20, vamos no versículo 20. Aleluia, Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aleluia, Deus. A criação ficou o quê? Meu Deus. Vou ler aqui essa versão amplificada aqui. Porque sua criação ficou sujeita à vaidade, não Aleluia. por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aleluia, Deus. Vamos aqui essa versão. Pois o universo se tornou íntimo, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim.
porque tem umas que a versão ela é a mais correta que as outras, e outras ela distorce um pouquinho, por isso que eu uso duas versões. Mas a versão mais próxima do original é essa aqui, ó. Pois a criação está sujeita à verdade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, ou seja, a criação, Jesus morreu para trazer a origem de volta, porque antes o homem tinha o quê? Uma intimidade com o Senhor. O homem falava face a face com o Senhor, mas por causa disso ele caiu. Aí agora o Senhor veio para restaurar a verdadeira paternidade, e vocês têm que identificar que é filho e herdeiro, porque a humanidade ela perdeu a essência. A humanidade perdeu tudo porque, irmão, pelas coisas que o mundo mudou. Uns tirados por caminhos errôneos de bebida, outros de prostituição, outros na droga e por aí vai. Então o Senhor Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então como é que o Senhor vai reconciliar o mundo com Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, por intermédio de nós, para nós revelar as manifestações de Cristo Jesus ao mundo, à criação. Aleluia, Deus. Então, quando nós nascemos, nós somos só criatura. E aí depois nós nos tornamos o quê? Filho. Aleluia, Deus. Aí João capítulo 1 e o versículo 12 e 13, ele diz: todo aquele que aceitar o Senhor, esse tem o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, Deus. Então nós só agora ser participação da glória de Deus, da herança de Deus, quando teu Espírito e meu Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, que aceitamos a Jesus como Salvador, e agora você é filho e herdeiro. Então agora, por intermédio de você, você vai trazer o quê? Uma reconciliação ao mundo, por causa que a criação afastou-se da grandeza de Deus, da intimidade com Deus. Então, o 21 diz o quê? 21. A esperança de que também a mesma criatura será liberta, servirão da corrupção para a liberdade, a glória dos filhos de Deus. Aleluia, isso aqui é muito maravilhoso, menino. Aí, ó, um dia o próprio universo ficará livre do poder destrutivo, porque a mente escrava se tornou parte da glória, libertando os filhos de Deus. Aleluia. Então, a nossa mente vai se tornar o que, irmão? Livre da escravidão do pecado. E você vai o que agora? Gozar dos beneplácitos, das grandezas de Cristo Jesus. É muito maravilhoso esse versículo. Vamos ler de novo, irmão, tá? Meus irmãos entenderem. Aleluia. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destrutivo que a mente escrava tomara para a mente da glória, libertando os filhos de Deus. Aleluia, Deus. Então a mente do ser humano é o quê? Escrava. Aleluia, Deus. A mente do homem é escrava. Mas quando aí o Senhor tira a mente da escravidão, e agora começa o quê? Limpar nossa mente e deixar nossa mente limpa com a mente de Cristo. Aí Paulo diz: agora vós tem a mente de Cristo, porque ele tirou nossa mente da escravidão do pecado. É por isso que o inimigo ele quer prender sua mente. Aleluia, Deus. Então muitas pessoas às vezes ele tem um tropeço. Já falei aqui várias vezes. E às vezes alguém ora, mas aquela pessoa ainda fica com aquela culpa, porque o inimigo quer que você carregue uma culpa que o sangue de Jesus já me purificou. Só tem um pecado que não tem perdão, irmão, é o pecado não confessado. Aleluia, Deus. E aí as pessoas, aí Jesus disse: o pecado blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é o pecado não confessado. Todo pecado confessado, ele tem perdão. Pedro, ele negou Jesus, mas ele foi e confessou novamente. Diferente de Judas, que ele não confessou. Quando ele se sentiu
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E todo pecado, irmão, é o pecado de bruxaria. O assassino, se o cabra pedir perdão, se arrepender, o Senhor é fiel para fazer. É por isso que Ele vai tirar a nossa mente escrava e vai colocar o quê? A mente de Cristo dentro de mim e dentro de você. Por quê? Porque você é filho. Aleluia, Deus. Porque você é filho e herdeiro. Por isso que Abraão, ele trabalhava, irmão. Quem gozou de tudo não foi Abraão. Quem foi os seus antepassados. Aleluia, Deus. Quem foi que gozou de todas as riquezas, mesmo do sofrimento, foi José. José foi governador. E depois de José, quem foi que governou Canaã? Os filhos dos povos que saíram do Egito. Aquele povo morreu na caminhada, mas os filhos deles entraram aqui na terra prometida. Então, nós temos que trabalhar o quê? Para ter sucessão nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Nós temos que deixar um legado para os nossos antepassados, mas legado bom, legado que seja frutífero, legado que esteja dentro da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia, Deus. Entenderam? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quem é mulher sabe bem o que é isso aqui, né? Aí agora vamos esmiuçar isso aqui direitinho. Por isso que Paulo disse que quando ele estava orando pela igreja, ele sentiu o quê? Dor de parto. Então quem é mulher sabe mais ou menos o que é isso, né? Dor de parto. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Esses meninos aí, ó, o Espírito Santo vai pegar eles, tanto que vocês vão ver esses meninos, no lugar de correr aí, vocês vão ver eles chorando aqui com o Espírito Santo. Aleluia, Deus. E é isso que eu estou mais buscando para nós, irmãos, levantar essa geração que está vindo agora, porque se nós não cuidar, o inimigo vai levar eles, né? E eu vi o meu pastor, aleluia, Deus, o meninozinho falando em língua e chorando. Aí o meninozinho do tamanho da Sara, dizendo, Pai, perdoa meus pecados, né? Aí era o Espírito Santo nela, chorando no pé do altar. Pai, perdoa meus pecados. Aí os outros pequenininhos começaram a vir também, começaram a cair no chão chorando. Tinha um do tamanho daquela ali, rolando no chão assim, orando em línguas. Chega o menino, eu fiquei todo dormente com aquela presença, irmão. Então, isso nós também que temos que liberar isso nos nossos filhos, que os nossos filhos vão herdar, irmão, coisas grandiosas do Senhor Jesus. Você, mãe, você, pai, você tem autoridade para liberar palavras abençoadas no seu filho. Aí mesmo que eu olhar, rapaz, teu filho aí não vai prestar, não. Eu sei que levanta o dedo profeta, meu filho vai ser um profeta. E então coloque a mão na cabeça dele e profetize bênção sem medida na vida dele, porque o Senhor ele vai fazer, irmão. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. E eu vou ver aí das crianças aí, cheio do Espírito Santo correndo aí eu vi. Mas correndo, cheio do Espírito Santo, louvando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora é o 22, né? 23. Não, eu falei um pouco sobre o 22, não. Aleluia, Deus. Porque sabemos que geme está juntamente com dores de parto até agora. aleluia, isso aqui é poderosa. Pois sabemos que até agora o universo todo geme, sofrendo como uma mulher que está como está em trabalho de parto. Aleluia, Deus. As mulheres que lideram com crianças sabem que é dolorido, né? Então Paulo, ele diz que o mundo inteiro, e principalmente aqueles que oram pelo povo, eles sentem como uma dor de parto. É por isso que a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede conosco com gemido inexprimível. E o original no hebraico, no grego, vai dizer que o gemido inexprimível é como uma mulher que está sentindo dor de parto. Aleluia, Deus. E é uma dor que é sem explicação, né? Aleluia, Deus, sem explicação. E quando você
ele também está sofrendo. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós. Somos, enquanto esperando que Deus faça o que deseja, seus filhos nos liberta completamente. Aleluia, Deus. Então isso é um filho e uma filha que espera que o Senhor liberte não só o mundo, mas nos liberte completamente. Então não só o mundo geme, mas nós gememos, porque o verdadeiro, agora aqui eu quero dizer, o verdadeiro amor é esse amor. Não é aquele amor que a negada fala. O verdadeiro amor é esse, você gemer por uma pessoa que te fez mal, uma pessoa que só te calúnia, uma pessoa que não está nem aí para Cristo Jesus, uma pessoa que não está nem aí para ti, mas tu está ali gemendo por ele, dizendo Senhor salve, e aquela pessoa dizendo que tu não vale nada, aquela pessoa não te qualificando em nada, tu dizendo Senhor salve, assim como tu fez na minha vida, faz na vida dela também. Esse é o verdadeiro amor. Por isso que Paulo diz que isso é como uma mulher que sente dor de parto, porque você está sendo massacrado, mas você está orando pelas pessoas, porque você tem o que? O Espírito Santo, e você é filho de Deus. Então essa é a maior dor e a maior aprovação de amor. Você orar pelos que te perseguem, você cultivar os que te perseguem. Então esse é o maior amor. É por isso que Paulo diz que o amor tudo suporta, porque você suporta as calúnias, porque você suporta as afrontas, porque você suporta as tribulações pelo amor majestoso de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Então isso é a maior prova de amor. Não é dizer que nós amamos, mas nós orar só pelos aqueles que nós amamos. Isso não é amor, esse é o amor filéu. Mas o amor verdadeiro é esse que Paulo está falando. Que você quer que aquilo que o Senhor manifestou em você, manifeste naqueles que te fazem mal, aqueles que você só quer o bem. Muitas vezes você perde até o sono. Aleluia. Muitas vezes à noite você perde o sono para querer orar pelaquela pessoa. Ou até, talvez você não ora, mas vê um pensamento. Aleluia, Deus. Aí às vezes for uma pessoa que nos faz mal. Senhor, mas aquela pessoa me faz tanto mal. Aleluia, Deus. Mas quando nós temos essa essência, filho de Deus, então nós temos como uma dor de parto. É por isso que perdoar é muito difícil, porque para a pessoa perdoar é como se fosse uma dor de parto. Muitas pessoas que ainda não têm essa essência. Louvado seja o santo nome do Senhor. O 24. Aleluia, Deus. O 24. Aleluia, Deus. Vocês entenderam? A esperança não é aquilo que você vê. Aí nós dizemos, eu tenho esperança, tal, eu tenho fé, tenho aquilo. Mas ele está dizendo, a esperança não é aquilo que você vê. A esperança é aquilo que você não vê. A esperança é aquilo que está impossível aos seus olhos. Imagine você orar para uma pessoa que bebe todo santo dia ou usa droga todo santo dia. Então a esperança é você ver que aquela pessoa um dia esteja glorificando o Senhor como você glorifica. Isso é esperança. Aleluia, Deus. Mas você já vê que está tudo bem, diz, rapaz, tem esperança que fulano vai. Aleluia, tem esperança que vai acontecer algo. Mas a esperança é totalmente aquilo que não se vê. É por isso que a palavra diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. É isso que é a nossa substância. É por isso que Paulo ele começa a nos ensinar através da sua poderosa palavra. Aleluia, Deus. Então isso é esperança, aquilo que não se vê. Uma mulher, quando ela vai ter um filho, no primeiro mês, no segundo mês, ela já sabe que tem algo ali dentro dela. Então ela já tem a esperança
não se vemos. O 25, e aí nós entramos no 26 para finalizar. Mas se esperamos o que não vemos, Paciência. ou esperamos. Aleluia, Deus. Essa aqui é poderosa. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Isso não é esperança. Aleluia, Deus. Então aleluia, Deus. Vou ler aqui essa versão aqui, mas aleluia, Deus. Nós temos que ter paciência, né? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Aí o salmista diz que eu esperei com paciência no Senhor e ele ouviu meu clamor. E uma das coisas que menos nós temos é paciência, né? Nós oramos e queremos para ontem. Eu quero para ontem, Senhor. Aleluia, Deus. Então, mas muitas vezes o Senhor sonda o meu teu coração. Aleluia, Deus. Mas chega um momento, irmão. Chega um momento que você está tão íntimo que chegou no céu e chegou na terra. É por isso que ele diz para Pedro que estiver ligado na terra, está ligado no céu. Então nós temos que ter uma ligação, uma conexão. Como a internet, quando está ruim, né, acaba já fica querendo. Né? A internet tem que estar boa para. Na hora que você manda a mensagem, chegou. Assim também, que está ligado, tem que estar ligado na terra e ligado no céu para que o Senhor venha fazer na minha vida e na sua vida. Aí aqui Paulo diz, ó, irmão, antes de falar, tem que ter paciência. Tem que ter paciência para receber aquilo que o Senhor tem para conosco. Aí aqui onde nós finalizamos, irmão. Aí por isso que Paulo diz que nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo e é onde nós entramos no livro. Por isso que quando você tem o dom de língua, você ora no Espírito, você ora porque você não sabe orar com bem, que é o versículo 26, que é onde nós vamos ficar. Aleluia, Deus. 26, 26. Aleluia, Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glória. Então, muitas vezes, você está orando em língua, mesmo você não sabe. Mas quem está orando por você? O próprio Espírito, porque você não sabe orar como convém. E a igreja passou muitos anos aprendendo que o falar em língua é só para entregar recado. Não, para entregar recado precisa de um intérprete. Para eu entregar um recado para a irmã, precisa de um intérprete, para ela saber o que eu estou falando. Mas o orar em língua é isso aqui, porque nós não sabemos orar. E o Espírito ora por mim, por você. Então o Espírito Santo leva aquilo que você está gemendo. Aleluia, Deus. E o orar em Espírito, às vezes a luta está tão grande que você já não ora mais, você só chora, você só geme. Então quando você está gemendo e chorando, então o Espírito Santo, ele interpreta aquilo e leva quem? O Pai. E o Pai manda o quê? Resposta. É por isso que a palavra diz que ele intercede com gemido inexprimível. Porque enquanto você não está sem força de orar, você só chora, você está tribulado. Aleluia, Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo está levando, porque a Bíblia diz que ele também o Espírito só semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Primeiro, porque nós precisamos do Espírito Santo e desse dom tão maravilhoso, porque ele nos assiste que na minha fraqueza e na tua fraqueza. Então no momento da minha fraqueza e da tua fraqueza, aí nós somos necessitados do Espírito Santo. Aí nós não vamos mais às nossas forças, porque Paulo está dizendo que ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele está te vendo na minha fraqueza e na tua fraqueza. É isso que o Espírito Santo ele faz e começa a nos assistir. É por isso que é necessário nós ter o Espírito Santo e se movimentar no gemido no Espírito, o rengido no Espírito. E o rengido no Espírito
Espírito é aquele que o Espírito, ele te assiste nas tuas fraquezas. Por isso que nós precisamos do Espírito. E se você é filho, tem uma pessoa que te assiste nas tuas fraquezas. Esse aqui, o Espírito Santo de Deus. Isso é o papel crucial do Espírito Santo. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar. Então aqui tem um motivo por que o Senhor, o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar. E no momento que nós não sabemos orar, quem vai entrar em cena? O Espírito Santo. Aleluia, Deus, Espírito Santo. Então ele vai interceder comigo e com você, com gemido inexprimível. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Espírito Santo. Então eu quero que as minhas irmãs, ver se dá tempo aqui, vá para Salmos, aleluia, Deus. Abre aqui Salmos 31, versículo 10. Oh, Deus meu Deus. Ela abre aqui Salmos 31, versículo 10, e tu abre em Salmos 79, 11. Aleluia. Pode ler primeiro, Malu, enquanto em casa. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e meus ossos se consomem. Aleluia, Deus. Vocês entenderam porque é que o Espírito Santo, ele intercede conosco com gemidos e exprimidos? Vocês entenderam porque é que o Espírito Santo, ele nos assiste na nossa fraqueza? Porque o salmista aqui vai dizer, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e desci para libertar. Agora eu vou mandar você para o Egito. Aleluia, Deus. Então a Bíblia diz que o povo estava o quê? Gemendo, e o Senhor levantou um homem de Deus, um profeta chamado Moisés, para libertar o povo. Então o Senhor, ele assiste o seu povo no seu momento das suas fraquezas, e então ele vem com a sua mão poderosa e nos ajuda. O teu aí está como, Pedrinho? É Salmos 79, 11. Chega a tua presença, o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preservas aqueles que estão sentenciados à morte. Aleluia, Deus. Ouvi o gemido dos prisioneiros, e com o teu gemido pode livrar os que estão condenados à morte. Aleluia, Deus. Então, por isso que o Espírito Santo, irmão, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Porque na sua fraqueza você se torna como um prisioneiro dos seus pensamentos, da sua tribulação, ou seja lá qual for. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está ali para entrar no momento certo. E o salmista diz que o povo gemia como pessoas que estavam presas. Mas o Senhor, ele é fiel para quê? Nos tirar desse momento de tribulação. Só mais um aqui, para nós finalizar. Atos capítulo 7, o versículo o 34. Nós finalizamos aqui. Aleluia, Deus. Atos 7, 34. Vou ler aqui, depois vocês lerem na versão. Eu tenho visto como o meu povo, que é a mesma lá, está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o gemido deles e desci para libertá-lo. Agora eu vou mandar você para o Egito. Aquela vez que você leu. Aleluia, Deus. Então o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas e ajuda também para isso, irmão. Para no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo agir na minha vida e na sua vida. E nós sermos mais vencedor na pessoa bendita de Jesus. Aí ele diz aqui, nós vamos continuar orando como convém, mas sobremaneira, com gemido inexprimível.
Espírito, precisamos do Espírito Santo, porque no momento você não vai nem abrir a boca, mas só o seu gemido. Aí o Senhor, o Espírito Santo, por intermédio da línguas estranhas, aleluia, Deus, ela chega uma conexão no Senhor. Aleluia, Deus. E um poder poderoso que começa a abrir os portais espirituais é você orar em línguas, e não é algo poderoso, é algo poderoso. E sempre o Senhor quer nos tratar, irmão. Sempre o Senhor quer nos tratar. Aleluia, Deus. E o Senhor, Ele me trata de vários jeitos. E aí eu disse, Senhor, essa experiência que nós temos aqui no quarto, Senhor, se isso acontecesse na igreja, viu uma multidão para ver isso tudo, Senhor. Aí Ele disse, sim, bichinho, eu estou te tratando, porque senão tu ia ganhar a perna e tu ia perder tua salvação, que tu ia se mostrar que nem os outros. Aleluia, então tá certo, Senhor. Porque muitas vezes a gente quer mostrar o que o Senhor é nas nossas vidas. E às vezes é no nosso íntimo. Aleluia, Deus. É no nosso íntimo. E aí às vezes eu digo, Senhor, se o anjo se revelasse para os irmãos, tudo de ver, aí a igrejinha cheia de todo mundo. Aí o Senhor começa a tratar. Sim, é a tua alma que ainda precisa ser liberta. Porque se fizer isso, tu vai te perder como muitos. E muitos às vezes começam. Aí o Senhor começa a usar isso sobre maneira. E aí começa a se perder no longo da caminhada. E o Senhor, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer nos tratar. Para que nós não venhamos perder nossa salvação. E a unção, quando ela vem poderosa, nós podemos perder a salvação. Lembra de um homem chamado Saul? Ele perdeu a salvação. E ele tinha uma unção de rei. Então a unção, nos últimos dias que ela vai vir, irmão, vai ser derramada sobre ele. Mas nós temos que ter cuidado, senão nós perdemos a salvação. Então, o Senhor, Ele ainda está trabalhando. Porque querendo ou não, quando nós somos rejeitados, irmão, quando nós somos rejeitados, aí então nós queremos mostrar que Deus é nas nossas vidas. E no começo da caminhada eu digo, Senhor, aquilo que o Senhor faz no quarto, quando eu for pregar, eu quero que o Senhor faça também, que é para o povo saber que eu te sigo e tal. Aí às vezes não acontecia nada, porque o Senhor sabia que eu ia me soberbecer naquilo ali. Aleluia, Deus. É por isso que Ele nos assiste, irmão, nas nossas fraquezas. E é nas nossas fraquezas que Ele entra. Aí nós fazemos com o João Batista e nós diminuímos. Aleluia, Deus. Se eu fosse fazer o que o Senhor já mandou, já me deu, e o que se revela, aqui estava cheio de pessoas vindo querer buscar milagre, pessoas querendo vir buscar a unção, pessoas vindo só beber e depois. Aleluia, Deus. Aí o Senhor Ele nos trata primeiro. O Senhor nos trata primeiro para depois Ele. Aleluia, Deus. Eu pedi, vamos louvar só um louvorzinho aqui e nós finalizamos. Então, irmão, busque. E você que já fala em língua, continue no desenvolvimento de falar em língua, porque você não vai só falar, mas você vai orar, você vai gemer no Espírito, você vai profetizar em. Aleluia, Deus. Aleluia, está falando, aleluia, Deus. Então, nós temos que se desenvolver nos mantos espirituais, nos louvores espirituais. A próxima é os louvores espirituais, louvor em línguas. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Tu és poderoso, Senhor da glória. Então, meus irmãos, busque o desenvolver do falar em língua. Você que já fala, busque mais. Aleluia. Não só o falar, que é a língua dos homens, mas o mais necessário é orar. Orar, você pode orar dentro do seu quarto, ninguém está vendo. Então, isso bloqueia muitas pessoas. Irmão, mas eu falo só duas palavrinhas. Duas palavras em língua é um Salmo 91 inteiro. Aleluia, Deus. E o Espírito Santo é Ele que interpreta para nós. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então busque, irmão. Busque o batismo do Espírito Santo. Busque, não para você vir se engrandecer, mas para o nome do Senhor vir ser manifestado. Aleluia, Deus. E no orar em línguas. Aleluia, Deus. E o orar em língua, irmão, o Senhor pode te revelar o oculto e escondido de pessoas. Você pode chegar aqui, aleluia, Deus, e você saber o que a irmã Aline está pensando. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome. Mas isso é uma intimidade do Pai. Imagine você chegar e olhar e saber o que a irmã está pensando. Porque o Senhor, Ele começa a usar o dom do discernimento de espírito. O teu espírito acessa o espírito dela, a mente dela. E aí escuta, por isso que
seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Então essa noite agora o Senhor, você vai querer oração hoje ou só depois? Aleluia. Nada é igual ao seu redor. Aleluia, Deus. Vamos orar. Depois eu vou fazer uma oração. Vamos orar aqui pelos meus irmãos. Aleluia, Deus. Eu vou ficar com esse papelzinho também para orar por ele, tá? A presença está aqui. Esse papel está ungido, Esse papel está ungido, Aí eu chego para explicar. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor da glória. Pai, essa noite, Pai, te peço, Pai. Eu oro essa noite, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Por cada nome, Senhor Deus, Pai, que está aqui, Pai. Pai, eu não vou falar o nome, Senhor Deus, Pai, porque a live está sendo gravada, Pai, mas eu te ver, Pai, no silêncio contigo, Pai. Eu vou orar por cada um desses nomes aqui, Senhor da glória. Pai, em cada um desse nome aqui, Senhor da glória, visita agora nesse momento, Pai. Aqueles que são, Senhor da glória, para curar, visita com cura agora nesse momento. Pai, aqueles que vieram para libertar, Senhor da glória, envia teus anjos libertador agora, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, e que nós viemos para receber testemunhos, Senhor Deus, Pai, desta oração. Ah, Senhor da glória, essa noite eu te entrego cada uma das irmãs, Pai. Pai, te entrego essas crianças, Senhor da glória. Pai, o Senhor sabe qual é o meu intuito, Pai, de ver, Pai, uma geração cheia do teu Espírito Santo, uma geração que não se vende, Pai, por esse sistema. Pai, essa noite eu libero, Pai, o dom de cura nessas mulheres, Pai, para que elas venham, Pai, a operar poderosamente no dom de cura, Pai. Pai, essa noite eu libero, Senhor Deus, meu Pai, o dom do discernimento de Espírito, Pai, em cada uma dessas mulheres, Pai. Para onde elas entrar, Pai, ela venha discernir o ambiente, Pai. Onde ela chegar, se há espírito maligno, Pai, elas venham discernir, Senhor da glória. E o Senhor venha dar autoridade na vida delas, Pai. Pai, essa noite nós falamos sobre o desenvolvimento do falar de línguas, Pai. Que essa noite o Senhor venha desenvolver o falar de língua dessas mulheres. E as que ainda não falam, Pai, que venham ser destravadas essa noite no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai, nos leva com segurança para casa. Livra de todo mal, livra de todo perigo, Senhor. Espírito Santo de Deus. Pai, que o teu poder venha ser manifesto, Pai. Pai, que cada uma dessas mulheres, Pai, o Senhor venha usar como instrumento, Pai. Pai, aquela visão a qual o Senhor me mostrou, Pai. Elas indo para a batalha, Pai. Pai, a fé delas ainda estava pequena, Pai. Ah, Senhor da glória, Pai, o escudo delas estava pequeno, o escudo da fé. Então essa noite aumenta, Senhor Deus, meu Pai, o tom de fé. Porque a tua palavra diz em Coríntios, Pai, que a fé é o dom, Pai. Então essa noite, Pai, libera o dom de fé para conosco, Pai. Para que nós venhamos ter fé, para que nossa família venha ser liberta, para o nosso projeto, Pai, venha se cumprir, para as promessas, Pai, que o Senhor prometeu, Pai. Aleluia, Deus, venha se cumprir. Espírito Santo de Deus, e que o teu nome venha ser glorificado na vida de cada uma das tuas filhas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te rogo essa noite, Pai. Eu te rogo essa noite, e que o teu nome venha ser glorificado, Pai. E que o teu nome venha ser glorificado nessa noite, Pai. Essas coisas que eu te peço, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus.